Boa noite, meus irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue efetuando essa maravilha nos vossos corações. Irmãos, é um prazer estarmos aqui. Nós estamos com um canal aí no YouTube. Você que tem nos acompanhado, nós somos aqui de Unamá, Cabo Frio. Estamos desafiando aqui essa região a voltarmos a rever o Evangelho da graça, o Evangelho que Cristo nos proporcionou depois da cruz. Então você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá um like, né? Inscreva no canal. Eu tenho observado que as visualizações têm aumentado, glórias a Deus. Envia para os seus colegas se você tem gostado das mensagens. Mas inscreva no canal, acessa o sininho lá, e para que essa mensagem possa ser mais divulgada, amém? E hoje eu escolhi um texto aqui bem interessante para que possamos meditar. Não vou interpretar nada, nós só vamos apenas ler. E se você tem a sua Bíblia aí, acompanha conosco. É Mateus 24, verso 34, apenas um verso. Depois nós vamos começar no início do texto, que diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. A igreja brasileira foi atraída por uma doutrina futurista desde lá do primeiro século. E vieram pregando que Jesus está voltando, volta hoje, volta amanhã. Vem alguma dificuldade no mundo, Jesus está voltando. Vem uma praga, uma epidemia, pandemia, Jesus está voltando. A terra treme, Jesus está voltando. E já faz 2000 anos e 20 e até hoje ele não veio. Então eu desafio você a rever. Realmente, será que isso é verdade ou foi uma interpretação dos pais da igreja e foi passando de geração em geração e chegou até hoje, nesse século 21? Se você observar aqui nesse texto, em verdade vos digo que não passará esta geração. Uma geração para os judeus era 40 anos. A Bíblia chega até a falar que é 75 anos passando disso em enfado e cansaço. E nós vamos voltar ao texto, voltar e nós vamos meditar a partir do versículo 1 em diante, Mateus 24, verso 1. Eu não estou aqui defendendo uma teologia, e olha que eu estudei, fiz teologia, né? 3 anos de bacharel e 3 anos de médio. Saí com a mesma visão que entrei, mas hoje, de um ano para cá, eu não tenho defendido uma teologia, mas eu tenho olhado para a Bíblia e procurado rever realmente o que o texto diz. E nós vamos meditar junto então aqui. O título em cima, Mateus 24, diz: Jesus prediz o final dos tempos. Nós vamos observar. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximou deles os seus discípulos, para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não sejais derrubado. No verso 3, estando eles assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Você pode observar que Jesus, eles saíram do templo, olharam a estrutura e admiraram daquele templo de Salomão,
que já tinha sido destruído outras vezes. E Jesus olhando para ele: vocês estão vendo isso tudo aí? Não ficará pedra sobre pedra que não sejais derrubado. Então eles ficaram preocupados e perguntaram: Senhor, quando vai acontecer isso? E que sinal você vai dar da sua vinda e do fim do mundo? Ou em outras palavras, ao fim do século. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, se você lê esse texto se colocando na pergunta dos discípulos, você perguntou alguma coisa a Jesus ou foi os discípulos? Então, ele estava respondendo para os discípulos. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. E muitos enganarão a muitos. E ouvi de falar de guerra e rumores de guerra. Olhai-vos, não perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Por que todas as vezes que há um rumor de guerra, as pessoas dizem: é o fim do mundo? Desde quando começou o mundo, sempre houve rumores de guerra. Então isso não é base para nós afirmar que Jesus está voltando hoje. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Se você fazer uma pesquisa aí no primeiro século, no ano 50, 60, 68, você vai observar, coloca no Google que aí você vai ver quantos terremotos deu nessa época. O verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregue às autoridades. Vamos parar um pouquinho aqui. Sereis entregue às autoridades. Jesus estava falando para os discípulos que ele seria entregue para as autoridades. E vos matarão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Como a igreja vai encaixar nesse contexto como nação? Então ele estava falando para um povo, para uma nação. Quando que o brasileiro vai ser odiado por todas as nações por causa do nome de Jesus? Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar. Verso 10. E trairão uns aos outros e mutuamente serão odiados. Porque o evangelho era pregado, era sob pressão. Então muitos traíam, na hora estavam na fé, e depois, quando viu o imperador, eles retrocediam, eles negavam. Ah, foi fulano, não foi eu. Pedro mesmo é um exemplo. Você conhece Jesus? Nunca vi. Não sou um deles. Então é nesse sentido que Jesus estava dizendo. O 11. Igualmente, é onde surgir muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Desde quando a Bíblia existe, a Bíblia sempre relatou de falsos profetas. Então, naquela época, tinha aparecido muitos falsos profetas. Para ele, Jesus mesmo era um falso profeta. Quando Gamaliel, os outros estavam perseguindo Jesus, os discípulos, ele falou assim: olha, larga esse povo, porque muitos te levantaram e não se deu em nada. Então já havia muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo da tribulação que haveria de vir. Nós vamos chegar até lá. A salvação hoje é pela perseverança ou é pela graça? Se você for ler Efésios, diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então esse evangelho que era dos judeus era por perseverança. Se perseverar até o fim, será salvo de quê? Daquela espada que viria, como veio no ano 70. E aí o verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então agora você vai falar assim: e agora, Simar? O que você vai fazer? O evangelho não foi pregado em todo mundo. Quando a Bíblia diz que este evangelho do reino, o que era o evangelho do reino? Jesus dizia que era chegado o reino de Deus. Então a mensagem que os discípulos levavam
era que o reino já tinha chegado. E quando aquela mensagem do reino fosse pregada em todo o mundo habitado, não é o mundo de hoje. Então olha para o século I, não para o mundo que vivemos hoje. Hoje tem mais de 200 nações, não sei, ou mais, ou 150. Então não é esse mundo hoje. Então quando aquele evangelho fosse pregado em todo o mundo, em testemunha, viria o fim. O fim de quê? O fim da velha aliança. Então nós vamos ver se o evangelho já foi pregado em todo mundo. Porque Jesus disse que quando aquele evangelho fosse pregado em todo mundo, viria o fim. Nós vamos abrir Atos, não, Romanos 10, versículo 18. Nós vamos ver se o evangelho tinha sido pregado na época de Paulo. Romanos 10, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até o confim do mundo. Então Paulo disse que o evangelho no ano 65, 66, 67 já tinha sido pregado em todo o mundo. Outro texto para a gente confirmar, Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos conferir também para ver se é verdade, se o evangelho tinha sido pregado em todo o mundo habitado da época. Se é que permaneceis na fé, Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, fundado e firme, não vos deixando apartar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Então agora você pode voltar para Mateus 24, 14, que Jesus disse que quando aquele evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. Agora eu pergunto, baseado nesse texto, o evangelho foi pregado em todo o mundo? Foi, que Paulo está dizendo que tinha sido pregado. Então, se Jesus disse que o evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo, então viria o fim, então ele mentiu? Então o fim veio. Então, vamos decorrer a grande tribulação. Quando, pois, vide está no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entende. Então, os israelitas, todos aqueles que eram judeus, que conheciam a lei, a Torá, eles baseavam que o que Daniel tinha recebido, as 70 semanas que ele profetizou, quando vide a abominação de quem profetizou o profeta Daniel, quem lê entende. Eles entendiam. Nós que não entendemos nada, que não foi para nós que ele escreveu. Então os que tiverem em Unamá, vai fugir para onde? Verso 16. Então os que estiverem na Judéia, você pode observar que a igreja ela quer encaixar dentro dessa tribulação, mas não tem jeito? Para mim, pelo menos, não tem. Eu não sei se para você tem. Olha o 16. Então os que tiver na Judéia, fuja para os montes. Ué, se Mateus 24 é o fim do mundo, para onde nós vamos fugir? Se for isso global, se for para o mundo todo. Então você pode observar que era para uma cidade, era para um contexto. Então os que estiveres na Judéia, fuja para os montes. Ué, se é a vinda de Cristo e o mundo vai pegar fogo, para que Jesus mandaria eles fugir para a Judéia? 17. Quem estiver no eirado, não desça para tirar coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Olha, observa o texto e tenta encaixar a igreja nesse contexto de Jesus. Não encaixa. Mas ai das que estiver grávida.
O engraçado é que passaram esse evangelho para nós dizendo que quando Jesus viesse, as mulheres que estivessem grávidas, o filho seria, a mulher seria, os filhos seriam tirados, aquela mulher que não fosse cristã, o filho seria tirado da barriga da mulher e ela ia ficar na grande tribulação com a barriga aberta, sofrendo. Olha que mentalidade, irmão, que passaram para nós. Mas ai das que estiveres grávida e das que amamentam naquele dia, porque a mulher grávida ela tem dificuldade de fuga. Você pode ver que o texto está dizendo fuja. Cuidado que a vossa fuga não seja que o 20, orai para que a vossa fuga. Ué, se é o fim do mundo, para onde o povo vai fugir? Mas a Bíblia diz que no monte encontraria descanso, ou refúgio para o monte. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Ou você é alguma aquela religião que guarda sábado? Então você pode observar que esse texto não é para a igreja, era para o povo israelita. Por quê? O dia de sábado, os portões de Jerusalém eram fechados. E eles não poderiam passar do limite, que havia uma distância para eles andar. Então Jesus está dizendo, orai para que a vossa fuga não se dá no inverno e nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Então ele está dizendo até agora. E nem jamais haverá. Você pode observar que o texto está dando continuidade do mundo. Deus ia acabar com o sistema e implantar a graça com a sua vinda em juízo. Em outras mensagens nós vamos estar falando disso. E o verso 22. E se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por quê? Quando uma guerra dura um mês, é muita gente que morre. Se ela durar 3 anos, mais gente que morre. Então Jesus está dizendo que aquele dia seria abreviado. Não seria uma guerra tão grande, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias seria abreviado. Se, pois, alguém vos disser, eis que o Cristo, ele ali, ou ele não acredita, porque hão de surgir falsos cristos, e falsos profetas enganarão com grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível foram, enganaria até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não sai. Ou eis que ele está no eirado da casa, não acredito. Então ninguém ia ver Jesus. Ia ver o sinal da destruição. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. Você nota que Jesus de Nazaré, ele estava em carne, e ele falou que a vinda do Filho do Homem. Paulo diz na sua epístola que nós não pertencemos a Jesus de Nazaré, nós pertencemos ao outro que ressuscitou. Você nota que há uma contradição nesse contexto? O Filho do Homem, ele já passou, ele é o Espírito hoje. Jesus de Nazaré ele não existe mais. Jesus de Nazaré era o Filho do Homem, hoje ele é Deus, ele é o próprio Deus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha o texto que está dizendo. E logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Essa mensagem do 29, logo depois da tribulação daquele dia, escurecerá o sol. A igreja está pensando que o sol vai escurecer.
Isso era uma linguagem de figura que os judeus já tinham costume com isso. Nós vamos ler Isaías, capítulo 13, só para você entender de que Jesus estava dizendo. Era uma linguagem de figura, quando uma nação, Deus enviava uma nação para destruir um governo, a lua, o sol e as estrelas apagavam. Quer dizer, o governo apagava e eles deixavam de existir e outra pessoa assumiria aquele país. Olha o que está escrito em Isaías 13, verso 1. Só para você ver o contexto. Oráculo contra a Babilônia. E o texto é grande, nós vamos pular para o 9, versículo 9, que diz assim: Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor, e ira ardente para pôr a terra em assolação e para destruir do meio deles os pecadores. O verso 10, o mesmo de Mateus 24, 29, linguagem de figura. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá, olha bem, ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então era uma troca de governo. Babilônia estava governando, Deus agora envia os Medo-Persas, entra naquela cidade, ele não poupou nem as grávidas, nem criança, eles não pagaram dinheiro, não pagaram prata, só mataram as pessoas. Lê a história que você vai ver. Agora no Mateus 24, é a mesma passagem, com o mesmo simbolismo, como Jesus ia vir em juízo para julgar a nação de Israel. Mas Jesus veio julgar a nação de Israel, veio. Nós vamos ver aqui em Mateus 23 que ele tinha um juízo para Israel. Mateus 23, 29 em diante. Acompanhe aí que você vai observar. Ai de vós, escriba, Mateus 23, 29. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Olha o que eles faziam. Eles são hipócritas, eles edificavam o sepulcro dos profetas e adornavam os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramado sangue dos profetas. Então, ele está dizendo que eles vivessem no tempo dos seus pais, eles não iam matar os profetas, eles iam poupar os profetas. Aí o verso 31, assim vos testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Ele estava confessando com a sua própria boca que os pais deles mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno ou da sepultura, que é a mesma palavra? Portanto, eis que eu vos envio profeta, sábios e escriba, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguires de cidade em cidade, para que sobre vós, olha o 35, irmão, para que sobre vós, é sobre eles ou sobre nós? Para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, da onde? Terra de Israel, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. E o verso 36, para a gente terminar aqui esse pensamento, em verdade vos digo que
todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Qual geração? A geração do século I. E agora vamos voltar para terminar aqui no Mateus 24, o verso 29 que nós paramos, que logo depois da tribulação daquele dia o sol escureceria, ou o poder de Jerusalém ia ser tirado quando acabasse, quando o templo fosse destruído. Não haveria mais sacrifício, não haveria mais dízimo, não haveria mais oferta de manjares, não haveria morte de bezerro, e acabar com aquele pacto antigo e realmente o sol da justiça iria brilhar. E o 20 e o 30 dizem, então aparecerá no céu o sinal. Se você for ler o livro de Flávio José, você vai ver que no ano 70 esses sinais apareceram lá. Lê a história para você ver. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens do céu, e vindo sobre as nuvens do céu com poder de grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade. Aí o verso 32, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam terro e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, você nota que Jesus estava falando para os discípulos, quando ele visse tudo aquilo, saberem que os tempos que ele estava à porta. E aí o verso que nós lemos no início diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas que estavam escritas no texto se cumpram. Então, meu irmão, aqui eu paro a mensagem e dizer para você, se você tem esperado Jesus vir, com base em Mateus 24, ele já veio, já julgou a nação de Israel, acabou com o templo, ele veio com juízo, e a igreja passou a reinar pelo século dos séculos, e a Bíblia diz que nós estamos reinando em Cristo. Quantos anos a igreja espera Jesus, baseado em Mateus 24? Essa guerra era física. Quando o general Tito, no ano 70, invade Jerusalém, se cumpriu a Escritura. E Lucas diz, quando vede Jerusalém cercado de exército, sabei que é o chegado o fim de todas as coisas. Então hoje a igreja tem rodeado, pregado que Jesus está voltando. Volta hoje, volta amanhã. As pessoas não têm paz, não têm sossego, fica com medo, mas a Bíblia diz que ele está conosco todos os dias. Amém, meus irmãos? Para terminar, nós vamos estar lendo Eclesiástico, capítulo 1, verso 4. Você vai ver que a terra permanece para sempre. As pessoas dizem que a terra vai acabar. A Bíblia diz que depois que Deus fez a terra, ele vai acabar com ela. A terra permanece para sempre. Eclesiástico 1, verso 4. Vamos ver se é isso mesmo. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra vai acabar. O mundo vai acabar? Não. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra vai permanecer para sempre. Aproveita, irmão, o tempo que você tem vivido, que Deus tem estabelecido os seus dias na terra, porque uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ela nunca vai acabar. A Bíblia diz que o reino dele seria de eternidade em eternidade. Então viva aquilo que o Senhor proporcionou para você. Reina com ele. A Bíblia diz que nós estamos no reino.
a Nova Jerusalém, ela desceu. Quando Jerusalém Velha caiu, ela desceu um novo governo, é a graça que nos alcançou. Então, meu irmão, muito obrigado, fique na paz. Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até mais, fique na paz.